Olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde a todas e todos. Então, começamos mais uma das nossas videoaulas. Na aula de hoje, dando continuidade às aulas que nós estamos tendo, aulas que nós já tivemos sobre Grécia Antiga, né? Então, falamos já sobre o período clássico. Nesse período clássico, falamos sobre o auge das cidades-estado e também falamos sobre as guerras que ocorreram durante o período clássico, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Bom, hoje, e aí eu vou me diminuir aqui, né, para a gente começar nossa aula e já colocar a nossa apresentação. Hoje, né, na aula de hoje, nós começamos a tratar justamente sobre o período helenístico, sobre o período helenístico. O que é importante saber do período helenístico, né? Lembrando as aulas sobre o período clássico. A gente viu que no finalzinho ali do período clássico, nós tivemos a Guerra do Peloponeso, que, resumidamente, podemos entender como o suicídio das cidades-estado. As cidades-estado, elas têm o seu auge durante o período clássico, mas justamente fruto desse auge que a gente vai ter a Guerra do Peloponeso, que vai ser uma guerra entre as cidades-estado. E na medida que essa guerra destrói as cidades-estado, você tem um enfraquecimento da Grécia como um todo. Então, esse enfraquecimento das cidades-estado é essencial para a gente entender esta passagem do período clássico para o período helenístico, né? E é justamente disso que eu vou falar. Só puxar aqui para o lado. Beleza, vamos lá. Bom, período helenístico, né? No final do período clássico, nós temos as polis, e aí, consequentemente, no início do período helenístico, nós temos as polis enfraquecidas pela Guerra do Peloponeso, como eu acabei de dizer para vocês. Tapar aqui o Filipe o Bárbaro e vou para o canto. Beleza. Opa, peraí. Meu probleminha aqui foi. Tá. Por conta desse enfraquecimento das cidades-estado, isso vai possibilitar que um povo que vivia fora da Grécia, que vivia mais precisamente ao norte da Grécia, que eram os macedônicos, que estavam dentro de um processo de expansão territorial, invadissem a Grécia. Então nós vamos ter essas invasões macedônicas que vão ser lideradas por Filipe II, né, que era o rei dos macedônicos. Sob o domínio, na medida em que o Filipe II ele invade a Grécia, ele vai conquistar a Grécia e vai unificar a Grécia sob o seu domínio. Ou seja, num raro momento da história, nós vamos ter a unificação da Grécia sob um só comando. Só que a unificação da Grécia sob um poder estrangeiro, no caso, o poder dos macedônicos. Filipe II ele unificou a Grécia sob o seu domínio, né? Então os macedônicos dominam a Grécia e Filipe II estabelece o domínio. Mas quem vai ser o cara que vai levar além esse domínio dos macedônicos sobre a Grécia e extrapolar as fronteiras da própria Grécia vai ser justamente o filho do Filipe II e até um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais famoso, né? Todo mundo fala muito mais do filho do pai, que é o Alexandre o Grande, né? O Alexandre, que era filho do Filipe II, e que vai dar continuidade a essa expansão macedônica, só que agora não, obviamente, restrito apenas à Grécia. Essa expansão macedônica que vai ser justamente fruto de uma reação a outra expansão que vem acontecendo, que a gente já falou desde as guerras médicas, que é justamente o expansionismo persa. A Grécia, né, ela era alvo constante de invasões dos persas, né, que tentavam conquistar a Grécia. O que o Alexandre tem a sacada? Ao invés de nós ficarmos simplesmente na defensiva, né, ficarmos tão somente nos defendendo dos persas, vamos partir para o ataque. Então, justamente essa continuidade do expansionismo macedônico, ela é uma reação ao expansionismo persa. Então, ele vai ter um confronto entre o grande Império Persa e aquele império que começava a se formar ali, que era justamente o Império Macedônico, o Império Helenístico. Bom, aí o Alexandre ele vai construir um vasto império. O uso de falar sobre Alexandre é justamente a velocidade com que ele conquistou
tudo isso, a velocidade com que ele conquistou e o quão jovem ele era quando ele conseguiu conquistar. Ele assume o reino de seu pai quando ele tinha pouco mais de 20 anos, e ele conquista todo esse vasto território que a gente está vendo aqui desenhado no mapa, ele tinha 30 anos de idade. Ou seja, conseguiu muito cedo muita coisa. Esse império que vai, obviamente, pegar a Grécia, como a gente vê aqui, Ásia Menor, Egito, Ásia Menor, Ásia Central e o norte da Índia. Ou seja, um império vastíssimo que vai da Grécia até quase a Índia. É um império muito grande que Alexandre conquista muito rapidamente. Bom, para conseguir conquistar, uma coisa é que você conquistar um território. Outra coisa, tão ou mais difícil que conquistar um território, é justamente você manter a posse sobre esse território. E aí que entra justamente a chamada cultura helenística, ou seja, a maneira através da qual os macedônicos e os gregos vão efetivar a conquista sobre esse vasto território conquistado pelo Alexandre. Como vai ser isso? Eles vão ter a preocupação em fundir a cultura grega, ou seja, a cultura dos povos conquistadores, com a cultura dos povos conquistados, e aí gerar uma nova cultura. Por exemplo, uma coisa que o Alexandre estimulava era que os seus soldados se casassem com mulheres dos povos conquistados. Por quê? Porque, obviamente, se casando, eles vão ter filhos, e esses filhos vão ser criados dentro de uma nova cultura, que vai ter tanto elementos gregos quanto desses povos conquistados. Isso é uma maneira de fazer com que os povos conquistados eles não se vejam, melhor dizendo, como conquistados, mas também se sintam parte dos conquistadores. Então, essa é uma maneira de consolidar essa conquista feita pelo Alexandre. Então, consolidação das conquistas, como eu disse. Bom, o Alexandre, como eu disse para vocês, ele conquistou tudo isso muito cedo, mas ele também acabou morrendo muito cedo, né? Sem deixar herdeiros, né? Sem deixar herdeiros. Diz a lenda que quando ele estava no seu leito de morte, foi perguntado: e aí, Alexandre, você conquistou tudo isso? Para quem que você vai deixar todo esse vasto império? Ele teria dito: eu conquistei, não me preocupo com quem deixo. Vocês decidam entre si com quem vai ficar tudo isso que eu conquistei. Então, com a morte do Alexandre, o que a gente vai ter é justamente a divisão do império entre os principais generais de Alexandre, né? O império vai ser dividido entre seus principais guerreiros. Mas, sobretudo, a coisa que nós temos que falar, que é extremamente importante, que é justamente da construção desse grande império que o Alexandre vai ter, da criação dessa cultura helenística, que nós vamos ter a grande difusão da cultura grega pelo mundo antigo, e a partir daí que a cultura grega começa a se espalhar pelo mundo antigo. Tanto que chega um determinado momento que a língua grega ela vai se tornar uma língua franca no mundo antigo, né, através do grego koiné, tanto que, por exemplo, o Novo Testamento, quando ele é escrito, ele vai ser escrito justamente no grego koiné. Por quê? Porque o grego koiné era a língua franca, ou seja, seria mais ou menos hoje o que é o inglês. Então o grego ele se torna isso justamente a partir da construção desse império helenístico, ele se torna essa língua grande, a língua franca do mundo, uma prova do quanto a cultura grega estava difundida por todo o mundo antigo. Essa difusão da cultura grega se manifesta também na filosofia, em hábitos culturais gregos e tudo mais. E a grande herança cultural, talvez uma das grandes herdeiras, uma das grandes consequências desta cultura grega, que se difunde com o Império Helenístico, seja Roma. Roma ela era muito admiradora e derivada dessa cultura grega, dessa cultura helenística. Certo, gente? Então, isso foi o período helenístico, né? Então a gente pode dizer que o período helenístico ele começa quando você tem as invasões macedônicas, e esse cultura helenístico que vai até mais ou menos o século II, quando você tem a fragmentação do Império Helenístico, né? E aí a gente encerra no que falamos de história antiga, nós falamos de Grécia. Grécia encerramos aqui. Isso não quer dizer que quando a gente fala de Roma, é que Roma começa sua expansão justamente aí no meio do período helenístico, não quer dizer que
quando acabamos de Grécia, acabou, não tem mais Grécia nenhuma, só vai ter Roma aqui para frente. Não, evidentemente que Grécia ainda existia. Mas evidentemente aquilo que eu digo quando falamos de história antiga. Essas culturas da história antiga, elas coexistem. O que a gente tem de diferente é que quando você tem o auge de uma, às vezes outra está surgindo, outra está em decadência, né? Ou seja, mas elas coexistem. É isso que acontece aqui na Antiguidade Clássica. Que a partir do fim do período helenístico, evidentemente, nós temos o fim do auge da Grécia e tudo mais. Mas isso não quer dizer que ela vai desaparecer, né? Certo, gente? Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam direito, assistam de novo. Se as dúvidas persistirem, entrem em contato comigo, que eu estarei ao inteiro dispor de vocês para tirar eventuais dúvidas. Certo, gente? Então vou me despedindo por aqui e... Peraí, deixa eu ir aqui pro canto e... Tchau, tchau, gente. Grande abraço.